Iniciar a transmissão, ó. 1, 2, 3 e... Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje estaremos dando continuidade aqui na nossa live anterior, a qual nós falamos um pouquinho sobre o José do Egito, né? Um homem muito temente a Deus, um homem no qual ele, podemos dizer que serve de exemplo para nossas vidas hoje em dia. Um homem que passou por altos e baixos e venceu, mas mantendo-se firme e forte em Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade nessa cronologia bíblica. Eu não prometo a vocês que vou fazer uma cronologia correta, porque tem histórias que não convém muito a gente ficar tratando em live. Acredito que muitos de vocês já conhecem muitas histórias bíblicas aí. Nós estaremos tirando bons exemplos das histórias que a Bíblia conta pra gente. Às vezes dá para nossas vidas uma lição na qual às vezes nós lendo deixamos passar. Hoje nós vamos tentar não deixar passar essas lições, vamos tentar manter o foco, manter essa mensagem da cruz no nosso coração, trazendo assim a Bíblia para nossas mentes e assim botando ela em prática. Eu vou estar lendo com vocês aqui o livro de Êxodo, no capítulo 2. A gente vai dar uma lida rapidinho a vocês aí que tem suas Bíblias, se puderem acompanhar comigo, porque às vezes o idioma e a tradução de algumas Bíblias são diferentes das outras, e é bom vocês acompanharem. Eu vou ler aqui no Êxodo capítulo 2, só para a gente ter uma noção do que a gente vai tratar hoje. Antes de a gente ler, que é o tempo que algumas pessoas vão chegando na live, teve uma parte na história de José que acabei não comentando na live anterior, que foi o casamento dele, que foi também a chegada dos seus pais, na verdade o pai, né, porque infelizmente a mãe dele tinha morrido, juntamente com seus irmãos lá no Egito. Depois disso, o José, ele acabou se casando. Ele teve alguns filhos lá. Teve até uma situação interessante na história de José, que foi quando o pai dele estava prestes a morrer. O Jacó, geralmente os pais, eles abençoam os filhos com a mão direita, dão a bênção ao primogênito com a mão direita, e com a mão esquerda eles geralmente dão uma bênção secundária, né? A destra, ela tem uma importância muito grande, tinha também naquela época. Hoje nós ouvimos muito a Bíblia falar a destra de Deus é como se fosse uma posição de destaque. E naquela época lá, o Jacó, ele acabou abençoando o mais novo com a mão direita, e o mais velho, ele estava com a mão esquerda em cima dele, e com isso o José não gostou. Foi interessante essa parte aí, foi bom deixar isso aqui claro para vocês, essa área de atuação dos patriarcas, né, de abençoar com a mão esquerda, com a mão direita, trazendo assim uma tradição interessante. O Jacó deu a entender mais ou menos que o menor, ele seria mais próspero do que o maior. O que é que eu quero dizer com faculdade da fé? Dar aqui uma noção breve para vocês que estão me assistindo agora e para vocês que vão me assistir depois. Faculdade da fé, uma noção que eu quero dar nós vamos trazer estudos bíblicos, mensagens a respeito das histórias dos profetas, as histórias dos juízes, as pessoas que dentro da Bíblia elas têm como é que eu posso dizer, uma influência. Pessoas grandes, pessoas que tiveram uma boa história, pessoas que venceram, pessoas na qual Deus praticamente deu testemunho delas. Vou dar um breve resumo aqui. Por exemplo, o Abraão, ele era concluído na Bíblia como amigo de Deus. Ele era tido como um homem que era amigo de Deus. O Moisés foi o homem que conversava com Deus face a face, é o qual nós vamos tratar aqui nessa noite. Tem também o Davi. A Bíblia relata que Davi era homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus gostava muito do Davi. Então tem esses homens de destaque que a Bíblia relata que tem uma história com Deus. E essas histórias precisam estar na nossa mente, na nossa vida. Nós precisamos usar elas como exemplo de fé. Sem mais delongas, vamos ler rapidinho aqui Êxodo capítulo 2, o nascimento de Moisés. Um homem de linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou, deu à luz a um filho.
Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto viu a criança, que estava chorando, e teve compaixão dela, e disse: Esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha de Faraó respondeu: Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó disse: Leva este menino e cria-o para mim, e eu te pagarei. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu tirei das águas. Daí em diante, segue-se aí a história de Moisés um pouco grande. Lembrando que quando José ele se tornou governador do Egito, José ele estava com o povo de Israel praticamente dentro do Egito. Algumas pessoas têm dúvida de como é que a nação de Israel se tornou escrava do Egito. Como é que a nação de Israel ela passou a ser servos, passou a ter que trabalhar para os egípcios. Foi o seguinte: no final da vida de José ele prosperou muito o Egito. O Egito ele prosperou tanto, por exemplo, o faraó ele tinha uma terra, né? Ele tinha uma terra que pertencia a ele. Com os 7 anos de bênção, o José acumulou muita riqueza, deixou tudo bem farto lá no Egito. Com essa fartura, quando chegou os 7 anos de praga, né? Quando chegou os 7 anos de muita fome, e pestes, assolações, essa devastação tomou todo mundo, tanto nos arredores de Faraó, dentro da terra do Egito, quanto também fora do país, né? Fora do Egito. E isso causou muita fome, muita gente veio comprar comida com Faraó. Automaticamente, quem vendia essa comida era José, ele que estava controlando tudo. José, ele fez o seguinte: ele comprou, ele vendia os alimentos, por exemplo, ele chegava, as pessoas tinham prata, tinham ouro, ele chegava e trocava por um saco de alimento, trocava por uma comida, né, um tanto de trigo, coisas para plantar, essas coisas assim. Isso demorava um tempo, depois que acabava, eles vinham novamente com animais, entregavam os animais para poder receber mantimento, receber também sementes para poder plantar, para poder se abastecer, se alimentar. Quando acabou o dinheiro, né, o ouro, acabava essas coisas assim, quando acabou o trigo, quando acabavam os animais, quando acabava qualquer tipo de riquezas que eles pudessem ter, tanto pessoas egípcias que viviam nas redondezas da área de Faraó, onde Faraó morava, quanto pessoas também que viviam nos arredores do Egito em si, do país em si, todas elas, quando começou a acabar as suas finanças, quando começou a acabar tudo aquilo que elas tinham de poder aquisitivo para poder comprar o alimento, elas tiveram que, por último, se vender. Para não morrer de fome, eles tiveram que fazer um acordo com José, dizendo: dai-nos de comer, nos mantenham alimentados, nos mantenham vivos, saudáveis, e nós trabalharemos de graça para vocês, ou seja, seremos seus escravos. E a nação de Israel não era aquele povo enorme nessa época. O Jacó ele tinha ali os seus descendentes, seus escravos, né, seus empregados, concubinas. Ele tinha essas pessoas que trabalhavam para ele, junto com os filhos, as filhas dos filhos e as mulheres dos filhos e por aí vai. Esse povo chegou lá no Egito, se instalou, e quando eles se instalaram no Egito, eles começaram ali a trabalhar para o faraó, trabalhar para o Egito, e começaram a enriquecer o Egito, sem receber nada em troca. Eles recebiam simplesmente o alimento, como a Bíblia mostra aqui. Eles vendiam a sua mão de obra em troca de comida, e isso se perdurou por muitos e muitos anos. Foram, em média, para vocês terem uma ideia, uns 400, se não me engano, foram uns 400 anos de serventia
em cima do Egito. Se eu estiver enganado, depois vocês me corrigem aí nos comentários. Mas, ao passar esse tempo, Deus precisava levantar um homem para libertar o povo dessa escravidão. Porque o povo de Israel ele não foi feito para ser escravo, né? Era para ser um povo próspero, um povo forte, um povo abençoado, um povo que fosse destaque entre as nações. E Israel ele estava sendo oprimido pelos egípcios. Eles trabalhavam, aquela velha frase, né? Eles amassavam realmente barro para Faraó, construíam as pirâmides, construíam todas as coisas que hoje nós até encontramos lá no Egito. Muitas delas foram construídas pelo povo de Israel. E essas coisas que foram construídas, todas elas tinham, como é que podemos dizer, um cuidado. Por quê? Ao ser construída, porque os israelitas eles eram açoitados, eles eram martirizados por serem escravos e trabalhar de graça quando eles faziam alguma coisa errada. Então eles tinham que se manter ali fazendo as coisas direitinho. Se eles iam fazer uma estátua, essa estátua tinha que estar impecável, tinha que estar perfeita, porque senão os egípcios castigavam eles. Muitas vezes os egípcios acabavam abusando das mulheres e eram coisas absurdas que aconteciam, que era muito comum de escravo sofrer esses abusos por seus senhores. Quando o povo estava sofrendo de uma maneira muito grande, Deus ele resolveu levantar alguém que pudesse retirar o povo dessa situação. E esse caso ele chamou o Moisés. Quando Moisés ele nasceu, né, ele tinha um decreto lá no povo do Egito que não era para nascer mais crianças, homens. O faraó ele falou que esse povo estava crescendo demais, sabe? O povo de Israel estava crescendo assustadoramente, estava ficando na casa de milhões de pessoas. Aí o que acontece? O faraó, por esse receio, mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Só era para deixar as mulheres nascerem. E esse extermínio começou a acontecer. E as mulheres que estavam grávidas, quando desse à luz e fosse menino, os egípcios iam lá e matavam essa criança. E isso, o Moisés estava nessa época em que começou a ter esses massacres, esse ataque contra as crianças. Mas Moisés escapou justamente nessa história, nessa parte da Bíblia aqui que a gente leu no capítulo 2. A mãe dele deu a luz a ele, e quando ela precisou meio que se livrar dele, né, quando não dava mais para cuidar dele ali, escondida, ela foi e botou ele no rio ali, como a gente viu, e acabou uma egípcia achando ele. A mãe de Moisés, como criada dessa egípcia, por encaminhamento até de Deus, ela acabou sendo chamada para cuidar do próprio filho, sem a egípcia saber. E ela cuidou de Moisés até uma idade mais avançada. E cuidando dele, ela provavelmente deve ter ensinado os costumes de Deus, os costumes do povo israelita. Mas Moisés ele era mesclado, ele era misto, né? Ele sabia tanto os costumes egípcios, como ele também sabia os costumes de Israel. E ele cresceu, ele viu um egípcio tentando matar um rapaz, eu acho que ele estava açoitando, se não me engano, batendo num escravo, né, israelita. E Moisés acabou matando esse rapaz e ele teve que fugir devido a isso. Lá fugindo ele encontrou a família dele, ele acabou casando, tendo filhos. E Moisés ele tinha 40 anos quando ele foi da terra do Egito e saiu fugido, criando sua família no deserto. Aí ele foi e passou mais 40 anos construindo essa família dele. Depois desses 40 anos, muita gente conhece a história padrão que muitos pregadores usam, muita gente conta, que é a história da sarça ardente. Moisés ele vai numa montanha, lá ele vê uma arvorezinha pegando fogo, porém as suas folhas, seus galhos, eles não viravam cinzas, eles não eram consumidos. E devido a não ser consumido, isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés queria chegar mais perto para ver o que estava acontecendo. Chegando perto, o que é que Moisés falou? Moisés, quando ele chegou perto, o que é que Deus falou? Moisés, ele se assustou, parou, e aí Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. E aí Moisés, ele tirou a sandália, Deus tem uma conversa com ele, e é uma conversa muito interessante, porque o Moisés, ele tem uma
uma dificuldade de fala, ele questiona muito com Deus com relação a isso. E desde o início da sua trajetória, ele já vinha conversando francamente com Deus. Moisés, no dito popular de hoje, ele não tinha papas na língua para falar com Deus. Ele falava com sinceridade, ele falava aquilo que ele estava sentindo. Ele não media distância nas palavras, ele não media esforço para falar aquilo que ele precisava falar com Deus. E era um diálogo muito saudável, muito amigável, muito interessante, a ponto até de haver em certas ocasiões discussões. Na sarça já começou bem, Moisés já falando que não ia ir para o Egito para salvar aquele povo. Deus, ele falou com ele: Moisés, vá para a terra do Egito e lá você vai tirar o meu povo para eu levar eles para uma terra prometida, na qual eu prometi para eles. E Moisés disse: eu mesmo não, escolha outra pessoa, porque eu sou pesado de língua, eu sou ruim de falar, eu sou envergonhado, eu não quero ir. Moisés, ele tentou se safar de todo jeito para não ir na missão que Deus lhe designara. Quando ele estava ali discutindo com Deus, Deus acabou meio que dando um ultimato. Ó, Moisés, faz o seguinte, ó, eu vou te dar um cajado. Aí ele deu um cajado para Moisés, pegou o cajado, falou: ó, você vai pegar esse cajado vai representar o meu poder. Você vai ser eu e Arão vai ser como se fosse você. E aí você simplesmente não precisa falar nada. Você vai lá e bota o cajado para poder mostrar o poder, faz o que eu te mandar e deixa Arão falar por você. Não precisa essa desculpa de não saber o que falar e tal. Não se preocupe que isso é uma coisa que a gente não vai precisar botar em pauta. E aí Moisés, conversa vai, conversa vem, ele acabou indo para a terra do Egito para poder salvar o povo. Chegando na terra do Egito, eu vou tentar ser breve aqui porque é uma história bem conhecida. Chegando na terra do Egito, o Moisés ele se depara com o faraó. E o faraó ele recebe Moisés. Moisés já fala para ele com relação o porquê que ele está lá, que era para libertar o povo. E esse povo não era mais para ser escravo. O faraó disse que não vai liberar. A Bíblia relata que o próprio Deus ele endurecia o coração de faraó. O próprio Deus ele não permitia com que faraó liberasse o povo. Então o que acontecia? Deus ele usava os poderes dele, usava a sua divindade, trazia as pragas. E o faraó ele tomava aquele baque das pragas, porém esse baque, ele como um homem normal, ele cederia. Mas como Deus queria mostrar todo o seu poder, ele mantinha faraó firme. Às vezes o faraó dava aquela tremida, tentava desistir, mas evitava desistir e mantinha ali o povo preso, o povo cativo. Açoitava o povo, fazia com que o povo ficasse mais ainda trabalhando, dobrava a carga de trabalho. Muitas vezes o povo começou até a murmurar em cima de Moisés por causa dessa situação, na qual ele botou o povo numa situação meio apertada, meio arrochada, porque ele chegou lá para libertar, o faraó não quis libertar e castigava o povo por causa disso. Acabou que pragas vieram e nunca encontrava com o povo de Israel. As pragas simplesmente iam direto para os egípcios. A praga das moscas, a praga dos gafanhotos, a praga das úlceras, as rãs, as águas em sangue e as pestes, os animais morrendo, a saraiva. Todas essas pragas só atingia Faraó, só atingia a terra de Faraó e os egípcios. A morte dos primogênitos, aí essa atingiria qualquer um, só não as pessoas que melassem suas portas com sangue de cordeiro. E aí o anjo da morte ia passar, ia verificar as portas que estavam com o sangue do cordeiro, passava direto. As que não tivesse, o primogênito morria. Você que é filho de primeira linha, você que nasceu primeiro, ia sobrar, eu ia sobrar. Porque primogênito, naquela época do Egito lá, se o anjo da morte passasse, sobrava. O faraó ele tinha um filho e esse filho acabou falecendo. Isso, com essas pragas, essas coisas, acabou fazendo com que Faraó liberasse o povo. Né? Chegou às 10 pragas, Deus ele já não interviu mais na vontade do Faraó. Isso é bom deixar claro que se não fosse por causa da intervenção de Deus em cima do Faraó, ele teria liberado o povo muito antes.
Não é Faraó que era o miseravão, ele era, mas por causa de Deus que queria mostrar a praga, ele acabou endurecendo o coração de Faraó para poder ele fazer com que as 10 pragas fossem mostradas. Assim, a história do povo de Israel, das pragas do Egito, elas seriam espalhadas, ela seria percorrida em todas as nações, como realmente foi, tanto que nós estamos falando 5.000, 6.000 anos depois sobre esse assunto. O que é que aconteceu? O povo foi liberado. O faraó ele acabou deixando o povo ir, ainda deu prata, deu ouro, deu gado, ele meio que enriqueceu o povo de Faraó. E a média de gente que saiu do Egito, a Bíblia fala que foi pelo menos uns 400 e poucos mil homens, retirando mulheres e crianças. Se a gente parar para pensar, um cálculo básico, coisa simples. Se cada homem ali, vamos botar pelo menos 350 homens, né? 350 homens que já estavam ali com suas mulheres. Os outros 50 eram pessoas que não tinham mulheres. Se a gente botar isso por base, tivesse uma mulher e um filho, isso aí já faria com que passasse da casa de 1 milhão de pessoas. Mas naquela época não tinha preservativo anticoncepcional e a Bíblia ela mostra e deixa bem claro, o povo estava crescendo de uma maneira que assustou o faraó. Então nós podemos dizer que pelo menos uns 2 ou 3 filhos tinham. Então uma média que muitos estudiosos aí eles dão na saída do Egito, do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, é pelo menos uns 2 milhões de pessoas, incluindo a mulher, criança, homem, tudo isso, eles saíram da terra do Egito ricos, com todo ouro, prata, muita coisa que o faraó acabou doando para eles. Ao sair do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho e Faraó ele se arrependeu de ter liberado o povo. Ele chegou diante na hora que o povo saiu, já estava a uma boa distância, vamos atrás deles, eu não vou perder esse povo não, esses escravos não. E aí pegou todo o seu exército e foi atrás do povo. E aí chegou na parte do Mar Vermelho. E vem aquela situação em que de um lado havia montanhas, do outro também havia montanhas. Não tinha como ir para a esquerda ou para a direita. Voltar não dava para ser, porque o faraó já vinha atrás. E na frente havia um mar. Né? Havia um mar gigante, não dá para ver praticamente o horizonte. Se é mar, não é rio, não é lago, é mar. Então, longas águas. E tinha que fazer alguma coisa. E aí Moisés ele fala com Deus, e agora? Aí Deus lembra do cajado. O que é que você tem na mão, Moisés? O cajado então toca na água, Moisés. Aí Moisés vai lá e toca. Na hora que ele toca na água, o mar vai lá e se abre. E a Bíblia fala que ficou parede de água de um lado, parede de água de outro e terra seca. Muitos filmes, eu já vi um filme chamado, acho que se eu não me engano era Êxodo, Deuses e Reis. Vocês que já assistiram esse filme, tomem cuidado com algumas cenas dos filmes. Tem detalhes na Bíblia que é importante ser respeitado, porque quando a Bíblia especifica muito bem uma coisa, é porque foi daquele jeito. Se ela dá medida, se ela dá altura, se ela dá tipo de madeira, se ela dá tipo de comprimento, dá todos esses detalhes, é porque foi daquele jeito. Quando a Bíblia passa por cima, aí abre a possibilidade da gente imaginar como é que foi, da gente especular o que é que está acontecendo, o que é que deixou de acontecer. Mas quando a Bíblia ela trava muito uma direção, ela mostra, fecha o círculo, é porque foi daquele jeito. Então a Bíblia deixa bem claro que foi parede de um lado, parede de outro, e estava seco o chão, como se nem tivesse tido água ali. No filme Êxodo, Deuses e Reis, mostra como se a maré tivesse baixado, e o povo conseguiu passar porque a maré baixou. E aí havia um moinho de areia, né, quando o mar baixa, e aí tem aquelas oscilações de ondas de areia. Quando a água baixou, ficou aquela areia dando para ver e tal. E aí o povo passou. Mas não houve a parede de água no filme. Então tem muitos outros filmes aí que são muito heréticos, como o filme de Noé, que aparece mercador depois do dilúvio. E a Bíblia fala que todas as pessoas da terra, ninguém sobreviveu ao dilúvio, apenas a família de Noé. E aparece esse mercador em filmes. Jesus curando um passarinho também em alguns filmes. Todas essas coisas são coisas que não estão escritas na Bíblia e acaba a pessoa assistindo, acha que é bíblico, passa isso à frente sem saber pelo menos o que está falando.
E isso não é bom, não é interessante. Então assista os filmes, assista novelas, mas sempre mantenham a Bíblia como seu norte, porque tudo que está nela é o que a gente deve acreditar. Aquilo que está fora é apenas especulação, às vezes heresia, às vezes uns acréscimos que nós podemos aderir ou não. Vai da cabeça de cada um. Contanto que não saia do contexto bíblico, você acredita que se quiser, porém tem certas coisas que são heresias, então é bom a gente tomar cuidado. Antes da gente continuar, tem um dito popular que meu pai até cita muito. Ele falava muito quando era pequeno, ele falava bem assim, na Bíblia não diz que, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, faça por ti que eu te ajudarei? Não tem isso na Bíblia. Não tem que faça por ti que eu te ajudarei, não tem que os humilhados serão exaltados. A Bíblia ela dá menção que nós devemos nos esforçar. A ajuda do Senhor ela vem mediante o nosso esforço, mas o versículo faça por ti que eu te ajudarei, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito isso? Não está. Também com relação aos humilhados serão exaltados, também não. A Bíblia diz que aqueles que se humilham é que serão exaltados, não os humilhados. Você ser humilhado, você houve algum motivo para ser humilhado. E se humilhar diante de Deus é diferente. Se humilhar diante de Deus, você se propôs a se rebaixar, a se ajoelhar, a se tornar inferior, a ser menor diante do Todo-Poderoso. Isso foi algo espontâneo. Não foi uma pessoa que apontou para você, quis te humilhar, quis fazer você, desculpe até os cachorros, mas quis fazer você de cachorro. Não é assim que a Bíblia diz. Voltando para a história. Quando ele tocou no mar, e o mar se abriu, o povo de Israel passou em terra seca e atravessou o mar. A Bíblia fala que quando todas as pessoas atravessaram o mar, enquanto eles estavam atravessando, os egípcios conseguiram alcançar eles, chegaram diante deles e uma distância de, não sei, a Bíblia não relata, mas pode ser alguns quilômetros, que tinha uma visão, tinha uma visão deles. Ele olhava para trás e via os egípcios vindo. Quando eles concluíram a travessia, a Bíblia fala que Moisés, eu não sei se ele toca no mar, não sei direito, mas eu sei que o mar acaba fechando e afogando os egípcios. E daí em diante começa a trajetória do povo de Israel, no deserto. Muita gente reclama de deserto. E deserto é uma coisa tão importante para nossas vidas. O deserto é tão importante quanto as bonanças. Porque quando a gente está de bem, quando a gente está bem de vida, bem financeiramente, bem de saúde, bem de tudo, nós tendemos a nos acomodar. Nós temos, por, às vezes, instinto, às vezes, eu não sei nem uma outra palavra que eu possa dizer, mas nós acabamos nos acomodando, ficamos muito relaxados. E quando você tem lutas, você tem batalha, você tem alguém para orar, você tem algo para poder lutar, para poder buscar, você se mantém ativo, você se mantém relevante diante de Deus com relação às suas atividades aqui na Terra. Você não fica indo porque tem que ir para a igreja, você não fica falando porque tem que falar, não, você faz por amor, você faz por vontade, você faz porque você sente que é um dever seu. Você ora porque você precisa da oração, porque você quer conversar com Deus. Você faz as coisas por vontade e por admiração ao Senhor. E no deserto, nós precisamos dele porque também ele nos traz aprendizagem. O deserto ele traz diante de nós um ensino. Ele traz coisas que pessoas que ainda não passaram pelo deserto vão pegar essas informações da gente e saber atravessar de uma maneira melhor. Eu, às vezes, passei por um deserto de fome, passei necessidade, venci. Uma pessoa que está começando a passar necessidade e vier conversar comigo, eu vou saber instruir ela devido à minha experiência naquela situação. Outra pessoa acabou perdendo um ente querido. É um deserto terrível quando você perde um ente querido. Uma outra pessoa vem conversar com você sobre a perda de um ente querido, ainda mais na situação em que nós estamos no mundo, perdendo pessoas, às vezes diariamente, pessoas da família, talvez de vocês que estejam me assistindo. Hora ou outra você recebe notícia, fulano morreu, Beltrano morreu. Isso, alguém vai vir conversar com você. E se você perdeu alguém, você carrega uma bagagem de experiência para poder passar para aquela pessoa que está vindo te procurar
mensagem boa, passa para ela uma mensagem de exortação, de conforto. Isso você só vai fazer você só vai fazer isso bem se você tiver uma experiência na área. E se você não tiver experiência? Se você nunca tiver sentido a dor da perda de alguém, nunca tiver passado fome, nunca teve aperto financeiro, você nunca teve nenhuma dificuldade. Se alguém vier te pedir uma exortação, te pedir uma instrução, o que é que você tem para entregar para essa pessoa? É a mesma coisa, alguns ensinamentos bíblicos que nós devemos passar para as pessoas. Esses ensinamentos nós precisamos ter uma base. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar ao Senhor, nós precisamos meditar na palavra do Senhor para entender o que a palavra quer dizer e, com isso, passar essa mensagem para o próximo. Se alguém vier conversar comigo sobre Bíblia, eu preciso ter uma bagagem bíblica. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele lembra a gente das coisas que Jesus ensinou. Se ele lembra, precisamos ter conhecido o que Jesus ensinou. Ou seja, precisamos ter lido, ouvido, absorvido os ensinamentos de Cristo. Se você não absorveu e se você não leu, você não vai ter o que passar. O Espírito Santo não vai ter o que te lembrar porque sua mente não armazenou nada. Então é importante, às vezes é muito importante a leitura disso aqui diariamente, às vezes não, constantemente. A leitura disso aqui traz para a nossa vida espiritual um fortalecimento. Como a pastora até falou no culto anterior, para quem estava presente, nem que você passe de um ano lendo a Bíblia, mas leia. Nem que você passe 2 anos, mas leia. Tente ler. Eu conheço gente que leu a Bíblia 10 vezes, eu conheço outra pessoa que leu a Bíblia 17 vezes, outra que já leu 40 vezes. Essas pessoas têm níveis de conhecimento muito diferentes, porque às vezes um versículo que a gente lê hoje, daqui a 1 ano, se a gente ler esse versículo de novo, nós vamos ter um entendimento totalmente diferente do que nós tivemos na primeira vez. Às vezes nós lemos um capítulo, achamos que foi entendido aquele capítulo, mas quando lê de novo, devido a ter lido outras coisas, você já tem um conhecimento diferente sobre aquele mesmo capítulo. E vocês vão ter essa experiência, e essa experiência ela precisa ser passada adiante. Outras pessoas precisam ver essa situação, esse conhecimento seu, podemos dizer assim, essa exposição de palavras da Bíblia. Você, quando orar, você vai lembrar de promessas do Senhor. Você, quando estiver ministrando a mensagem, versículos virão na sua mente. Por que versículos virão na sua mente? Porque você leu. Se você tem um versículo muito conhecido, que é o Salmo 1, um versículo bem conhecido, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Aí vem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, né? Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. São versículos que você, quando eu falei aqui, muitos de vocês aí já lembrou logo. Porque leu, ouviu, é isso que a Bíblia faz, ela fica armazenada na sua mente. Quando você armazena a Bíblia na sua mente, você passa a ter facilidade na meditação dela. Você lê a primeira vez a Bíblia toda, muitas vezes você não vai entender nada. Você lê a Bíblia toda de novo e você vai entender um pouquinho só. E você lê pela 3ª vez, você vai entender um pouquinho mais. E quando você vai ler na 4ª, você já vai melhorando seu entendimento. Quando você lê a 5ª, você já começa a gravar os versículos. Quando você lê a 6ª, você já começa a saber onde capítulo e livro aquele versículo se encontra. E por aí vai. E isso é muito interessante. E conhecendo a palavra de Deus, você sofre menos. A própria Bíblia diz, meu povo sofre, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se você está sofrendo hoje, preste atenção, possa ser por falta de conhecimento. Muitas vezes, decisões que a gente vai tomar, decisões que eu vou tomar, coisas que eu pretendo fazer, vêm versículos bíblicos me advertindo positivamente ou negativamente sobre aquela situação, sobre aquela decisão. Às vezes eu quero comprar algo e a Bíblia me fala sobre a questão de ansiedade, sobre determinada compra. Às vezes uso uma pessoa para falar. Às vezes eu quero não comprar algo agora e versículos falam também sobre comprar aquilo como prioridade ao invés de outra coisa e por aí vai. Tudo o que você precisa, a Bíblia ela vai te entregar.
Se você precisa saber sobre construção, a Bíblia vai te entregar. Se você precisa saber sobre casamento, a Bíblia vai te entregar informações sobre isso. Se você precisa saber informações sobre como cuidar de filhos, a Bíblia vai te entregar sobre isso, informações sobre isso. Se você precisa saber como trazer uma mensagem, a Bíblia também vai te instruir sobre isso. Tudo ela vai te instruir, porque a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Ela se complementa em todas as suas ocasiões, em todas as coisas que ela diz, ela se complementa. Voltando à história lá do povo de Israel, né, no deserto, o povo ele passou um tempo, alguns capítulos, eles mostram o povo meio que poucas situações no deserto difícil, eles já começavam a murmurar. Por exemplo, teve um momento em que faltou água. Aí Moisés e Arão orava a Deus, o povo já começou a reclamar, e aí Moisés orava, aí o Senhor foi lá e falou: Moisés, toca na rocha, e dessa rocha irá sair água. Moisés foi lá e pegou o cajado e tocou na rocha. A rocha foi lá e saiu água. Aí uma outra hora, o povo de Israel, ele pediu comida. O Senhor ia lá e mandava uma espécie de maná. A Bíblia chama de maná. Era uma comida a qual ela tinha um gosto agradável ao paladar, mas era uma comida que Deus não orientava a guardar, porque no outro dia ele mandaria mais. Então o povo não passava nem sede, nem fome. A Bíblia relata que ficava uma nuvem acompanhando o povo de Israel. A benção era tremenda. Eles ficavam na sombra durante o dia, para poder evitar as queimaduras do sol, né? O excesso de queimaduras do sol. À noite tinha uma nuvem de fogo diante do povo lá, para poder eu tava vendo aqui a mensagem aqui da pastora. A nuvem ela era mantida durante a noite também para aquecer o povo de Israel. Então todas as pessoas, por exemplo, de Israel que se encontravam no deserto, elas eram protegidas por essa nuvem tanto de dia quanto de noite. A nuvem da noite tanto protegia o povo de Israel, só para clarear mesmo, manter aquecido, porque eu nunca fui no deserto, nem fui à praia à noite, por exemplo, já passei perto já, mas locais que são muito abertos, né, são muito amplos, sem obstáculos, o vento ele percorre em uma velocidade muito grande. Isso também causa uma brisa muito forte, né? Um vento ele vem gelado, ele esfria, ele abaixa a temperatura de uma maneira muito grande. Então o deserto, ele durante o dia ele tinha uma alta temperatura, chegava a passar dos 40 graus. E de noite ele tinha uma temperatura muito baixa. E Deus tomava conta do povo de Israel com relação a isso. Chegou momentos em que o povo de Israel, eles não tinham, como é que podemos dizer, a vontade de agradar, de agradecer a Deus pelas coisas que ele estava fazendo, né, de livrar eles da escravidão, de tirar eles do Egito. E aí ele chegou e questionou a Deus sobre a questão de alimento e falar: não seria melhor a gente estar comendo as cebolas do Egito, os legumes, as comidas do Egito, do que morrer aqui no deserto? Você trouxe a gente para cá, Moisés, para morrer aqui no deserto? E tinha murmurações tão grandes. Eu não vou detalhar a história, vocês leem no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é a história do deserto. Eles questionavam tanto o Moisés, que na hora da água novamente, de pedir água novamente, Moisés, ele irritado, pediu água. Vocês querem água? Então tome. E bateu na rocha, a qual Deus disse que era para apenas tocar. Quando ele bateu na rocha, saiu água, jorrou água na rocha. Isso custou a entrada de Moisés na terra prometida. Moisés ele guiou o povo por 40 anos. Ele passou no Egito 40 anos. Ele saiu do Egito e passou no deserto, né? Tendo sua família, sua mulher, 40 anos. E depois ele passou mais 40 anos levando e conduzindo o povo. Vocês sabem quanto tempo era para o povo de Israel passar no deserto? Do Egito, da saída do Egito até Canaã, que é a terra prometida, esse percurso levaria 40 dias.
Só que o povo estava tão desobediente que meio que eles ficaram dando voltas e voltas e voltas e acabaram levando esses 40 anos, porque foi eliminado toda aquela geração incrédula que estava lá no Egito. Pessoas idólatras, muitas deles ficaram idólatras, muitos deles tinham costumes do Egito, muitos deles eles iam passar esses costumes se entrasse na Terra Prometida para sua geração, então Deus foi eliminando eles. Teve ocasiões no deserto que questionaram a autoridade de Moisés, eles criaram bezerro de ouro para poder adorar por costumes do Egito, eles criaram deuses de cobra, e eles fizeram barbaridades no deserto, que fez com que Moisés, em oração a Deus, em conversa franca com Deus, falasse: Senhor, toma esse povo que eu não estou aguentando mais. E aí Deus, ocasiões, Deus falava: Moisés, esse teu povo era assim, ó. Quando Moisés estava irritado com o povo, Moisés falava para Deus: teu povo. Quando Deus estava muito irritado com o povo, ele falava para Moisés: Moisés, esse teu povo. E aí um ia jogando para o outro. Até o momento em que Moisés, irritado, ele meio que estava sem saber o que fazer, né? E nessas ocasiões Deus também, ele falou com Moisés o seguinte: Moisés, vamos fazer assim, ó. Eu mato todo mundo, a gente extermina esse povo todo. De você, sua mulher, seus filhos, a gente faz um novo Israel, uma nova nação. E aí cria esse povo. Moisés aí parou para pensar. Moisés aí falou o seguinte: não, Senhor, aí não. Não podemos fazer assim porque o que é que as outras nações vão pensar do Senhor? Imagina só os arredores do Egito, os arredores de onde nós andamos, pensando: o Deus daquele povo escravo dos egípcios tirou eles de lá para matar no deserto. A história que vai repercutir é essa. O próprio Deus meio que aconselhando, o próprio Moisés aconselhando a Deus. Deus, claro, pela sua onipotência, pela sua onisciência, ele estava provavelmente testando ali o Moisés, falando, tendo esse diálogo para poder ter o registro das coisas que eles falavam, para poder nós hoje estarmos até falando sobre isso. Moisés, ele tinha esse respeito pelo nome de Deus. Moisés, ele tinha um respeito muito grande pelo nome de Deus, e esse respeito sobressaía sobre a raiva dele, né? O respeito que ele tinha para com Deus, pelo projeto, ele ia além da raiva, da ira com o povo. Moisés, quando ele falou isso para Deus e tal, aí Deus falou: então vamos continuar. Quando todo o povo foi passando os anos, foi sendo eliminado, dos 20 anos para baixo, entraram na Terra Prometida. E dos 20 anos para cima, as pessoas acabaram não entrando para a Terra Prometida. O deserto, ele traz, né, para nossas vidas coisas interessantes. Tem certos desertos que eu passei mais novo, né, vou compartilhar aqui com vocês. Desertos esses que na minha vida hoje, atualmente, ainda servem de exemplos. Coisas que eu ouvi, coisas que eu fiz e não faria mais, coisas que eu deixei de fazer e hoje eu ponho em prática porque antigamente eu me acovardei, tive medo de fazer. Essas coisas me fizeram aprender. E hoje eu posso passar situações em que daqui a alguns anos eu também aprenderia. Por exemplo, muitas pessoas, elas têm mania, né, no modo geral, vou até focar em cristãos, de omitir coisas. Um exemplo: o que é omissão? Omissão é você deixar de falar algo por medo, por receio, algo que às vezes é importante. Tem certas omissões que não devem ser feitas. Você deve falar, você deve explicar. Vou dar um exemplo bom de omissão. Eu vi fulano tendo um relacionamento, beijando uma outra mulher, e fulano é casado. Qual é a omissão? Fazer vista grossa sobre esse pecado. Aí fulano vai lá na igreja, canta, ora, faz e acontece. Você sabendo disso e não falando nada, tanto para fulano, a ideia é você chegar para fulano, sentar com ele, conversar: não faça isso, é errado, tal, né? Explicar a situação para ele. Se você não fizer isso, você está omitindo. E omissão
em ocasiões como essa, se torna um pecado, porque virou cúmplice. Você acabou se tornando cúmplice daquilo que você testemunhou. E essas omissões são coisas que a gente passa a aprender. Eu ouvi, não contei, aconteceu algo mais grave. Se eu tivesse tentado corrigir, estancado naquele momento, aquilo que se tornou mais grave não aconteceria. E tem muitas ocasiões em que o povo de Deus padece por omissão. O povo de Deus padece por falácia. O que é falácia? É uma verdade oculta, uma mentira parecendo que é verdade. A pessoa conta algo, parece muito uma verdade, mas na verdade é uma mentira. Isso é uma falácia. Muitas pessoas praticam dentro de igrejas heresias. O que é heresia? Heresia é você fazer coisas antibíblicas, falar coisas antibíblicas que a Bíblia não concorda. Por exemplo, dentro da igreja ser dito sobre divórcio. Não gostou mais, divorcia. Você não precisa acreditar no Espírito de Deus. Jesus é um anjo, Jesus é uma criação e coisas que a Bíblia ela não dá menção. Isso se torna uma heresia bíblica. Coisas como essa, elas podem ser retiradas da igreja, ser retiradas da comunidade evangélica, até mesmo de católicas e outras religiões. Elas podem ser retiradas com a leitura da palavra, com um bom estudo, com a diversidade de pensamentos para chegar num consenso sobre aquilo que a Bíblia quer dizer. Tem muitas coisas que a palavra de Deus ela traz interpretações diferentes para determinados grupos religiosos. Uns entendem, por exemplo, que é para guardar o sábado. Outros entendem que não precisa guardar o sábado, mas sim descansar um dia. Isso é uma coisa que a gente pode até estudar mais para frente. São coisas que não são fundamentos de salvação, não condenam uma pessoa por seguir ou não o sábado. Então são coisas que não são fundamentos. Coisas que religião A versus religião B concordam e outra não. São coisas que dá para passar, porém tem coisas que não dá. Como a questão do casamento, como eu citei logo há pouco. A questão do casamento não dá para passar. A questão da aceitação de certas ideologias impostas no mundo hoje em dia. Isso é uma coisa que nós devemos tratar. Porque, infelizmente, estamos sendo massacrados por certas ideologias. Vou dar um exemplo. Você que está me assistindo aí agora, ou você que vai me assistir depois, na TV hoje, você assistindo, passou, por exemplo, uma cena de nudez. Isso são coisas que infelizmente estão sendo impostas nas nossas vidas. Uma cena de a naturalidade do corpo, a exibição da nudez, cada vez mais explícita. São coisas que estão sendo empurradas nas nossas mentes, na nossa casa, entrando, nossos filhos assistem, os filhos de vocês assistem. Pessoas que às vezes não têm uma mente formada, ela absorve. Isso é um perigo. Tem coisas que são passadas, por exemplo, às vezes num desenho, tem desenhos até na Disney, que até o pastor Silas Malafaia chegou até a criticar, que na introdução do desenho havia coisas passando e no meio deles tinha beijo de duas pessoas, de dois meninos. E no desenho muita gente acabou deixando passar, né? Poucos se importaram. Mas eu já vi um estudo uma vez, feito há alguns anos atrás, que certas imagens, certos vídeos, certas coisas que são passadas e assistidas por crianças, a nossa consciência não capta, mas a subconsciência capta. Você sonha e você vê um rosto no seu sonho e você acha que nunca viu aquela pessoa. Você acha que nunca viu, mas na TV, passando na rua, no metrô, em algum lugar você viu aquela pessoa. Nosso cérebro não é capaz de processar um rosto sem ter visto ele. Então nós vimos aquela pessoa, aquela imagem e ficou guardada no subconsciente. Essa introdução do desenho que eu falei, esse beijo, ele é captado pelo subconsciente de muitas crianças. E isso vai educando nas entrelinhas, na surdinha, as nossas crianças. Isso vai fazendo com que as crianças cresçam difíceis de manter ali na presença de Deus, porque o mundo ele está tentando abraçar essa juventude.
Deus ele deixou no deserto os jovens de 20 anos para baixo, porque essas pessoas poderiam ser ensinadas ainda, elas poderiam ter a instrução de Deus, porque os outros que eram de 20 anos para cima, esses daí não tinham como mais ensinar, porque eles tinham ideologia firmada, eles tinham um conceito firmado de adoração de imagens, de serem escravos. Eles eram presos ao Egito, mesmo estando soltos, mesmo estando livres, mesmo estando a caminho de uma terra que manava leite e mel. Essa prisão, essa prisão ia acabar fazendo com que a terra de Canaã fosse poluída por ensinamentos, por conceitos, por crenças que o povo estava firmado. Eles tinham aquilo na mente e para mudar, acredito eu que era quase impossível. Hoje em dia nós devemos ter cuidado, usar o exemplo do povo de Israel, usar o exemplo que Deus ele deixou ali para a gente com aquela história de Moisés e a travessia do deserto. Nós devemos aplicar hoje em dia, porque se nós não tivermos cuidado, esse sistema vai abraçar nossas crianças, vai abraçar nossos adolescentes, vai abraçar os jovens, e está muito, muito difícil trazer um jovem para a igreja hoje e fazer com que ele fique firme. Porque ele chega na igreja e ele tem muitos questionamentos, e muitas igrejas não estão preparadas para suprir aqueles questionamentos. Ele chega na igreja e ele vê coisas que para ele não traz a diferença que ele queria ver dentro de uma igreja. Às vezes ele vê roupas em mulheres dentro da igreja que para ele é uma coisa que ele não veria. Às vezes ele vê palavras, comportamentos na rua daquele cristão, que é daquela igreja que ele foi convidado, fazendo coisas que ele se escandaliza. Nós somos rodeados por nuvem de testemunhas, nós somos pessoas que vivemos cercados por pessoas que estão prontas para nos apontar, nos acusar e também olhar para a gente como exemplo. Eu tenho muita dificuldade de levar jovens para a igreja justamente por esses questionamentos. Eu converso, eles até querem, mas na hora de ir, se não for na casa buscar, eles não vão. E eu entendo, espero que vocês aí também entendam, que não é só levar uma pessoa para a igreja, não é só uma pessoa chegar lá, sentar e ouvir o culto. Não, tem todo um processo para você fazer com que a pessoa creia em Jesus Cristo, ela se converta de verdade. Tem todo um processo para você fazer entender, fazer com que ele entenda o que era amar a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. E o melhor jeito de você fazer isso é dar exemplo de vida. É você falar, como um pastor falou, houve um questionamento sobre: pastor, como eu devo evangelizar o meu colega, o meu amigo? E o pastor deu uma resposta muito interessante. Ele falou: evangelize ele contando o seu testemunho, contando a sua história, o seu convertimento, os seus passos até aquele momento. E você vai contar coisas. Vou dar um exemplo rápido sobre minha vida. Quando eu me converti, no processo de convertimento, que eu estava começando a me adaptar a estar presente na igreja, a ouvir mensagem, a começar a obedecer a Bíblia, eu comecei as minhas leituras da Palavra de Deus, eu tinha muitos costumes ruins. Eu mentia, eu xingava, eu aprontava por rua fora, né, longe dos meus pais. Eu fazia muitas coisas, novo. Era meus de 10, 11, 12, 13 anos fazendo barbaridades que hoje em dia tem coisas que nem se convém falar aqui na live. E o que é que aconteceu durante esse processo de convertimento? Sabe quanto tempo eu levei para realmente me firmar na fé? Para realmente dizer bem assim, não, hoje eu passei um mês sem cometer nenhum erro, sem cometer nenhum pecado, sem mentir, sem fazer as coisas. Não é não cometer deslizes, às vezes a gente acaba cometendo os deslizes. Eu falo aqueles pecados de raiz mesmo, que estão presos na gente. Quando eu consegui completar esse mês, já era pelo menos uns 2 anos indo para a igreja, ouvindo e tentando, lutando, buscando. Então o meu convertimento foi quando eu passei a acreditar que Deus era o Senhor. Eu me converti ali, mas o processo de retirar os carrapichos, de retirar o que era pecaminoso de mim, esse processo foi muito doloroso, esse processo foi longo. Eu recebi dedo na cara falando: é assim que você é crente? Falando isso? É assim que você é crente fazendo isso? É assim que você é crente
indo para determinado lugar, fazendo determinada coisa, tudo ia de encontro, era como se fosse uma onda, um ímã, eu querendo ir para Deus e o mundo tentando me afastar de Deus, tentando me acusar, me apontar. Naquela época eu senti o quão julgador é Satanás. O quão julgador é pessoas que antes do meu convertimento eram assim comigo, coladas comigo. Por isso que é interessante que quando a pessoa se converte, é importante que ela deixe de andar com os seus colegas, seus amigos que não se converteram, que não respeitam o convertimento, não respeitam a fé. É importante se afastar dessas pessoas porque elas são as primeiras, muitas vezes, a apontar, a julgar, a fazer com que você se sinta um lixo, a fazer com que você se sinta um pecador, a fazer com que você ache que não vai conseguir mais se manter na presença de Deus. Porque a maior frustração de um novo convertido é não conseguir largar determinado pecado. No meu caso, muitas vezes era a mentira. Num outro caso de outra pessoa, pode ser mulher, pode ser homem. Em caso de mulheres, pode ser homem. Pode ser vício de cigarro, vício de bebida alcoólica. Tem tantas coisas que podem prender uma pessoa, podem fazer com que ela não se sinta digna de estar diante de Deus, digna de estar na igreja. Tem muitas coisas que o mundo joga na nossa cara enquanto a gente está ali tentando trilhar os nossos primeiros passos na fé. E o que ajuda muito a pessoa a se manter firme é um discipulador, é uma pessoa ali colada do lado, é uma pessoa orientando, falando: não, filho, faça assim, você cometeu esse erro, vamos orar, Deus vai te perdoar, não se preocupe, vamos tentar. Porque, como uma aula de Marildo foi muito interessante, ele falou uma frase muito interessante que ficou guardada na minha mente. Ele falou bem assim: nosso pecado tem que ser por acidente, nosso pecado tem que ser acidental e não proposital. E isso ficou na minha mente. Realmente, a nossa vida de cristão, de servos do Senhor, nosso pecado tem que ser uma coisa sem querer. Não pode ser premeditado. Nosso pecado não pode ser uma coisa planejada. Porque quando nós planejamos o nosso pecado, já estamos pecando antes de cometê-lo, já estamos ali processando aquele pecado. O ato é simplesmente o pecado, sabe, a qual a gente mais se arrepende de ter cometido. Por exemplo, tem certos pecados. Jesus, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou bem assim: na lei de Moisés, se você se deitasse com outra mulher sendo casado, você estava cometendo pecado de adultério. Na lei de Moisés era assim. Eu vim para piorar essa lei. Então, se você simplesmente olhar para aquela mulher, a desejar no seu coração, a desejar sexualmente no seu coração, você já comete o adultério com ela. Então, não precisa mais pecar diretamente com outra pessoa, não precisa mais cometer determinado erro. Na sua mente você já começa a processar o pecado. E a nossa mente deve ser trabalhada para poder inibir essa tentativa de pecado, para poder extinguir isso, porque a mente da gente tem que estar preenchida com coisas divinas, com coisas santas. Por isso que a Bíblia fala: não porás coisas más diante dos vossos olhos. Porque quando a gente olha algo, nossa mente absorve, fica processando aquilo. E a Bíblia também diz: o coração do homem, a boca do homem fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você tiver muito cheio de pornografia, é pornografia que você vai falar. Se você estiver muito cheio de Deus, é de Deus que você vai falar. Se você estiver muito cheio de política, é de política que você vai falar. Se você estiver muito cheio disso ou daquilo, é disso ou daquilo que você vai falar. É uma coisa muito óbvia. Então, nós precisamos estar cheios de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo, buscando estar sempre nos arredores da gente pessoas que também sejam cheias de Deus, para que nossa vida seja cheia de Deus. Porque se nós ficarmos o tempo todo com pessoas pecaminosas, nossa tendência é acabar nos contaminando. Muitos cristãos, eu falo isso para pessoas que já não, que têm uma trajetória inicial na fé, né? Pessoas que estão mais velhas, pessoas que já têm um firme fundamento ali na Bíblia. Essas pessoas elas podem ficar por algum motivo justo longe de igreja, pode ficar às vezes longe de congregações, sem contato com irmãos por algum motivo fisicamente, e se manterem firmes.
Tanto que a história de José deixa bem claro isso. Mas novos convertidos, eles precisam ser abraçados pela igreja. Pessoas que estão iniciando na fé, jovens de 20 anos para baixo, 25 anos para baixo, precisam ser abraçados pela igreja. E quando chegar esses jovens na igreja, eles têm que ser orientados dentro da palavra de Deus de uma maneira muito forte. Eles precisam pegar gosto, porque o mundo, ele traz muita coisa gostosa. Tem gente que fala que o mundo não tem nada para oferecer. Eu digo o contrário, o mundo tem muita coisa para oferecer. Mas tem tanta coisa, que muitas vezes a gente, cristão, nós evangélicos, estamos sendo incapazes de oferecer coisas melhores. Nós estamos dentro da igreja sem atrair os jovens, mostrar para eles Jesus, ele é melhor do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Não só com palavras, mostrar para ele o porquê que Jesus é tão bom. Eu sei o quanto Jesus é bom. Vocês que estão me assistindo sabem o quanto Jesus é bom. Mas o jovem que chega cheio de carrapicho, que chega cheio de vícios, eles não sabem o quanto Jesus é bom. Então nós precisamos mostrar isso para ele. Então, meus amados, nessa live de hoje, eu fiz esse resumo de Moisés. Nós podemos destrinchar um pouco mais sobre a questão do deserto. É muito longo, são 4 livros: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A intenção da Faculdade da Fé não é a gente ficar lendo a Bíblia em ordem, não, isso vocês fazem em casa. A intenção da nossa Faculdade da Fé aqui é a gente aprender com a história bíblica de uma maneira resumida, bem dinâmica e bem prática. Se os irmãos aí tiverem alguma dúvida, tanto nessa live quanto nas próximas lives, façam perguntas no chat, mandem perguntas nos comentários, eu respondo também depois, né? Algumas pessoas vão ver a live depois de 2 dias, 3, no dia seguinte, depois de um mês, uma semana, e isso, as perguntas no chat vão ficar lá e eu vou ver, eu vou receber a notificação, eu vou responder. Os amados que vão fazer lives depois de mim aqui também, em outros dias, eles vão responder também. Então não se acanhem, façam suas perguntas, deixem aí bonitinho, façam suas críticas, é muito importante. O que importa é que as dúvidas sejam sanadas, o que importa é que vocês não ouçam a mensagem e saiam com interrogações. Não. O objetivo da gente é receber perguntas, ser respondidas. E se não puder ser respondida aqui na live, que nem todo mundo sabe tudo, a gente responde depois, a gente pesquisa, faz de uma maneira coerente. Amém? Espero que os amados tenham gostado da mensagem, que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês. E a gente vai encerrar por aqui. Vamos fazer uma breve oração. Eu peço que os amados possam aí orar comigo em concordância. Pai eterno e querido, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa live que nós fizemos hoje à noite. Algumas pessoas, ó Deus, vão assistir essa live depois. E do mesmo modo que as pessoas que estão assistindo no momento vão ser abençoadas, pelos olhos da fé eu já vejo isso, as que vão assistir depois também serão abençoadas. Então, derrama chuvas de bênçãos, ó Pai, derrama conhecimento, faz com que a vontade seja aprimorada na vida de cada um que estão assistindo agora essa live, as vidas de cada um dos que vão assistir depois, e abençoa cada um deles grandemente. Eu peço isso pelos olhos da fé, já acredito que está acontecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, tenham uma boa noite de sono e eu vou ficando por aqui.